O título da nossa mensagem nesta noite é a seguinte: já ouço o ruído de grande chuva. Esse é o título da mensagem. Vamos repetir o título da mensagem? Já ouço o ruído de grande chuva. Pastor, onde é que está isso aí? Vamos lá no livro do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do 41. Amém? Amém. Diz assim, ó: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Só até aí, amados. Glória a Deus. Antes de nós darmos prosseguimento, aqui no versículo 40 diz assim, ó: disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou, né? E aí depois nós entramos no versículo 41. Antes de nós entrarmos no assunto da chuva, eu quero dizer para os amados irmãos que Elias, ele recebeu... Pode sentar, abençoado, pode sentar. Glória a Deus. Não sei se vocês querem exibir a sua forma física, né? Mas pode ficar sentadinho. Então o que acontece? Elias, ele recebeu uma missão da parte do Senhor, e ele foi cumprir essa missão. Antes dele anunciar a Acabe que o Senhor mandaria grande chuva, ele teve um confronto com quase 900 falsos profetas, né? E pela sua fé em Deus, Deus manifestou o seu poder e a sua glória, e todos aqueles quase 900, a saber 850, foram derrotados. Não só derrotados espiritualmente, mas também foram transpassados à espada, né? Elias mandou matar os 850 falsos profetas, não é isso? E aí, o que acontece? A missão não acaba por aí. A missão não para por aí. Essa foi só a primeira etapa da missão. Ele acabou com os falsos profetas. E aí, ele vai virar para Acabe e vai dizer para ele: olha, sobe, come e bebe, porque eu já ouço um ruído de grande chuva. Vai-te embora daqui, Acabe. Volta lá para o teu palácio, volta para a tua casa, vai comer e vai beber, porque olha, eu estou ouvindo um ruído de grande chuva. Mas o que essa chuva tem a ver? Israel, por estar cometendo um pecado na presença de Deus, Deus estava fazendo com que a sua mão pesasse sobre o povo. Ao contrário do que nós falamos aqui pela manhã, que Deus não pesa mais a sua mão sobre nós. Naquela época, na época da lei mosaica, a mão de Deus pesava sobre o povo desobediente. Deus castigava o povo desobediente, né? E naquela época, Deus havia cerrado os céus, não descia chuva há muito tempo. Os campos estavam secos, os poços estavam secos, os animais estavam morrendo de sede, as planícies de Israel estavam todas secas, já não tinha mais plantação.
as plantações de abóbora, as plantações de trigo, as plantações de alfafa, as plantações de cevada, lentilha. Então todo aquele pasto verdejante que fazia parte do cenário de Israel, os hortos de Jericó, né? Então havia muitas pastagens, havia muitas planícies, havia muita plantação, e tudo isso havia secado. O povo estava vivendo na miséria, o povo estava morrendo de fome e sede, e não somente o povo, mas também os animais. Israel estava em grande miséria naquela época, aleluia, por causa da desobediência a Deus. O vale de Saron não tinha nada, aleluia, não havia nada para comer, não havia nada para beber, e isso estava preocupando Acabe. Acabe estava desesperado ao ver o sofrimento do povo, e juntamente com o povo desobediente estava sofrendo o povo que era fiel a Deus, porque não tinha só de pessoas desobedientes naquela época, tinham pessoas que permaneciam fiéis ao Senhor, pessoas que continuavam tementes ao Senhor, mas mesmo sendo fiel a Deus, eles não estavam livres daquele sofrimento. E eu tenho certeza que foi uma época de muita angústia, principalmente para esse povo fiel. Eu posso imaginar o clamor daquele povo, eu posso imaginar esse povo fiel a Deus, falando com o Senhor, chorando na presença de Deus, com os filhos morrendo à míngua, com o gado morrendo à míngua, com o campo seco, com o poço seco, mas a mão de Deus estava pesando, aleluia. E Acabe estava desesperado, e ele queria encontrar um fio de esperança. Ele começa a percorrer toda a terra de Israel, em busca de um pouquinho de água que fosse, de qualquer coisa que eles pudessem achar. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 1 Reis, deve estar aberto aí no capítulo 18 mesmo, aleluia. 1 Reis 18, do 3 ao 6. Primeiro Reis 18, do 3 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor, pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 em outra, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios, porque pode ser que achemos erva para salvar a vida, pelo menos dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem, e foram a sós, cada um por um caminho. Acabe por um caminho e Obadias por outro. Esse Obadias aí é o mesmo profeta, tá? Para quem não sabe. Conforme eu falei para vocês, tinha muita gente fiel naquela época e estava sofrendo com a fome e com a sede, com a grande mortandade, como por exemplo o caso de Obadias, que servia ao rei Acabe nessa época. Obadias que salvou das mãos de Jezabel 100 profetas, escondendo 50 em cada poço, aleluia. Rei Acabe vira para ele e fala: olha, Obadias, vamos fazer o seguinte, nós vamos percorrer a terra. Por que chamar a Obadias? Por que chamar um homem que servia no palácio, o mordomo? Por que não chamar soldados? Por que não chamar capitães? Por que Obadias? Porque era um homem que vivia da fé, porque era um homem que tinha esperança em seu coração. Acabe sabia que Obadias era fiel a Deus, e ele escolheu um homem fiel a Deus para ajudá-lo nessa missão. Eu vou por um lado percorrendo toda a terra, você vai pelo outro percorrendo toda a terra, Obadias. Pode ser que a gente ache pelo menos aí algum poço de água,
ou se pelo menos aí uma ervazinha verde se quer que dê para salvar pelo menos a vida dos animais, Obadias. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Saiu um para um canto e outro para o outro, e vão percorrer a terra em busca de alguma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Obadias, na sua jornada, ele não encontrou água, ele não encontrou erva, ele não encontrou comida, não encontrou nada. Mas Obadias encontrou com Elias, também profeta do Senhor. Aleluia. Se você for ler o texto depois em casa, você vai observar que Elias, ele chega na presença de Obadias, eles se encontram. E havia uma ordem para matar a vida do profeta Elias. Acabe tinha dado ordem, Acabe tinha mandado mensageiros para tirar a vida de Elias. E Elias, então, ele chega na presença de Obadias e fala: olha, volta lá e pode falar para Acabe que eu vou lá falar com ele. E Obadias teme: não, que isso? Não pode. Você sabe que o rei mandou todo mundo atrás de você para tirar a tua vida? Eu vou voltar lá, vou falar que você vai falar com ele. Você não vai aparecer, ele vai me matar. E Elias falou: olha, não, vive o Senhor, que conforme eu estou falando aqui contigo, eu vou estar ainda hoje na presença do rei Acabe. Vai lá e fala isso para ele. Obadias então voltou e foi dar a notícia para o rei Acabe. Aleluia, glória a Deus. E então, quando Elias chega na presença de Acabe, Acabe fala: olha, o que tu quer aqui, ô perturbador? E Elias fala: eu sou o perturbador? Por acaso sou eu que estou transgredindo as leis do Senhor? Você que é o perturbador da terra de Israel. E Elias, sem perca de tempo, mandou reunir todos aqueles profetas, e aí a história você já sabe. Ele pede fogo do céu, Deus consome todo o sacrifício. Todo o povo que estava reunido ali viu a glória de Deus, entendeu que eles deveriam seguir somente a Deus. E aí ele manda matar os falsos profetas. Então você observa que antes de Deus operar ali um milagre, antes de Deus operar ali a sua providência e a sua misericórdia na vida do povo, ele precisava colocar aquele povo em ordem. Ele precisava colocar aquele povo de pé novamente, espiritualmente falando. Então ele faz tudo aquilo na presença daqueles homens. E o povo passa a entender e passa a crer novamente que Deus é Deus e que não há nenhum outro além dele. E depois do profeta fazer tudo isso, ele vira para Acabe no versículo 40 e fala: olha, Acabe, vai para a tua casa, vai comer e vai beber, porque eu já ouço um ruído de grande chuva. Aleluia. Aqui está mais um ato de fé. Eu falei para vocês que a missão do profeta não acabou quando ele matou os profetas de Baal. A missão ainda continuava. E ele vira para o rei que queria tirar a vida dele e fala: vai para casa comer e beber, porque eu já ouço o ruído de grande chuva. Aleluia. Eu olharia para o céu nesse momento. Um deserto, uma sequidão, morte de um lado, morte do outro. E o camarada vira para mim e fala: olha, vai comer e vai beber, porque eu estou ouvindo o ruído de grande chuva. Eu olharia para o céu e veria o sol escaldante, o calor absurdo, porque não tinha água em canto algum, e duvidaria da palavra daquele homem. Ruído de abundante chuva. Olha, eu já ouço o ruído de abundante chuva. Vai para casa comer e beber. Mas sabe, Acabe, ele estava tão atônito com o que aconteceu que ele não pronunciou uma palavra. Ele voltou e foi para casa e ficou em casa, aguardando para ver o que iria acontecer. Aquele homem que ao primeiro olhar, né, confrontou o profeta, agora ele está mudo, ele está calado, e ele volta para casa quieto. E logo depois do profeta Elias falar para ele que ouviu um ruído de abundante chuva, sabendo que o céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, ele corre para o cume do Monte Carmelo. Aleluia. Já já você vai entender aonde o Espírito Santo vai nos levar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aí, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, lá no versículo 42, Acabe, pois, subiu a comer e a
proceder, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Elias sobe para o monte e Elias começa a orar. Ele vai clamar ao Senhor. Aleluia. Ele diz para Acabe: olha, eu já estou ouvindo um ruído de forte chuva. Estava chovendo? Não. Estava trovejando? Não. O céu estava nublado? Não. O céu estava claro, estava limpo. Não tinha uma nuvem sequer. Aleluia. E ele vira perante aquela multidão e fala que houve ruído de grande chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a tua vida? Como é que está a tua vida? Está uma abundante chuva sobre a sua vida? Ou será que está uma sequidão? Qual é a área da tua vida que está em sequidão? Qual é a área da tua vida que não está chovendo? Qual é a área da tua vida que precisa ser semeada, regada, molhada pelo Espírito Santo? Aonde é que precisa cair água na tua vida? Aleluia. O povo estava sedento, o povo precisava de água. O povo precisava viver. Os animais precisavam viver. O povo que era fiel a Deus, temente a Deus, precisava viver. Aleluia. E Deus sabia disso. Deus, ele jamais abandonou o seu povo. O profeta, após pronunciar essas palavras, ele corre para o cume do monte, ele dobra o joelho e ele vai começar uma verdadeira campanha de oração. 7 orações. 7 orações. Aleluia. Ele dobra o joelho, ele ora a primeira vez. Vamos ler aqui a palavra. 43, versículo 43. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Aleluia. Elias começa, conforme eu já disse, uma verdadeira campanha de oração. E ele faz 7 orações. Ele faz a primeira, ele manda o rapaz subir lá para dar uma olhada, olhar para as bandas do Mediterrâneo. O rapaz olha e fala: olha, Elias, não estou vendo nada não. E ele volta, olha a segunda vez: vai lá agora, ainda nada. Terceira vez: vê lá agora, nada. Quarta vez, nada. Quinta, nada. Sexta, nada. Na 7ª vez, ele foi lá e olhou. Aí eu te pergunto: quanto tempo deve ter durado cada clamor do profeta? Quanto tempo? Quantos minutos? A gente não sabe. Agora você imagina aquele moço subindo e descendo lá o cume do monte para olhar para a banda do mar para ver se via alguma coisa. Ele teve que ir e voltar 7 vezes. Aleluia. E sabe de uma coisa, amados? Essa atitude de Elias ficou eternizado como um símbolo de fé e perseverança. Sempre quando nós olhamos para essa passagem, nós enxergamos isso. Olha, fé e perseverança. Ele insistiu na oração. Ele perseverou ali na fé, orando, acreditando que Deus ia mandar chuva. Porque ele tinha dito que tinha ouvido ruído de chuva e o céu estava limpo, não tinha nada. E Deus não mandava chuva há muito tempo sobre a terra de Israel. Aleluia. Estava todo mundo sedento, estava todo mundo morrendo. E isso acontece por 7 vezes. E eu pergunto a você: quantas e quantas vezes você já ouviu pregações nesta passagem, enfatizando principalmente aqui a perseverança na oração, não é? Elias, homem de Deus, profeta de Deus, tinha comunhão com Deus, mas ele teve que clamar 7 vezes até Deus ouvir o seu clamor. Você já ouviu isso, não já ouviu? Aleluia. De repente você já até pregou sobre isso. Eu já preguei sobre isso aqui, não é? Porque realmente é um símbolo de fé e perseverança. Aleluia. Mas já nós vamos entender a profundidade do poder de Deus.
Já já nós vamos entender que a coisa não é muito bem assim, não. Tem uma verdade aqui que as pessoas não pronunciam. E já já nós vamos entender qual é essa verdade. E já já nós vamos ver aqui que atitude foi essa do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Vai lá. E isso aconteceu por 7 vezes. Aleluia. E diz aí, no versículo 44, sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Aleluia. Depois de ter subido o monte, depois de ter clamado incessantemente por 7 vezes, finalmente o serviçal dele olhou e viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso foi o suficiente para o profeta levantar e falar: agora vai, corre, desce e avisa para o rei Acabe, para ele aparelhar o carro e ele ir embora, para que a chuva não o impeça. Aleluia. Aí você imagina, esse rapaz tinha que ser atleta, né? Esse rapaz tinha que ser atleta. 7 vezes ele teve que subir e dar uma olhada para a banda do mar do Mediterrâneo. E aí quando ele volta correndo, falando: olha, estou vendo uma pequena nuvem, então corre lá embaixo agora, desce o Monte Carmelo, e vai falar para o rei Acabe aparelhar o carro e ir embora, para a chuva não impedir ele, porque vai vir chuva aí. E então o moço do profeta desce correndo e vai avisar o rei Acabe para ele se apressar, porque a chuva ia descer. Aleluia. E aí nós começamos a ver aqui um grande milagre de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu já falei isso aqui. É você estender a sua mão assim para o céu e essa nuvem ficar atrás da tua mão. Aleluia. Pela meteorologia, isso não é o suficiente para cair abundante chuva, não é? A gente sabe que muitas vezes a gente olha para o alto, a gente vê muitas nuvens, mas não chove. Não é isso? Quantas vezes a gente olha ao nosso redor, a gente vê muitas nuvens, mas não chove na nossa horta, não é isso? Tem uma nuvem acolá, uma nuvem ali, mas ainda não está chovendo na minha vida, não. O que está acontecendo? O que está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A nuvem está lá, mas a chuva ainda não desceu. E sabe por que a chuva ainda não desceu? Naquela área que se encontra seca na tua vida ou na minha vida, não desceu porque ainda não é tempo de descer. Não desceu porque o Senhor ainda não ordenou a chuva sobre a tua vida. Aleluia. Deus ainda não deu a ordem, mas Ele sabe que você precisa daquela chuva. Ele sabe que você precisa daquela água. Ele sabe qual é o campo da tua vida que precisa ser regado, semeado, cultivado. Deus, Ele sabe. Aleluia. Deus, Ele não se esquece de nenhum dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma coisa interessante aqui, queridos. Muitas vezes nós queremos apressar o agir de Deus na nossa vida, não é? Às vezes Deus está dando um sinal e a gente já está se apavorando. Às vezes Deus dá um sinal de que vai fazer e a gente quer que faça ontem. Aleluia. É semelhante eu falar para a obreira Lúcia: olha, obreira Lúcia, Deus manda te dizer que Ele vai curar o teu marido. Oh, glória a Deus, aleluia. A irmã Lúcia vai chegar em casa, né? E vai estar lá o Salomão ainda enfermo. Ah, não é possível, Deus falou que ia curar meu marido. Não, então, o irmão está mentindo, então isso, então aquilo. Amados, quando Deus Ele fala, Ele cumpre. Pode ter certeza disso. Aleluia. Ele deu um sinal de que vai chover, mas Ele não falou quando vai chover. Você está entendendo a diferença? Aleluia. O profeta falou: olha, eu já ouço o ruído de grande chuva, mas ao olhar para o céu não tem nenhum sinal.
Muitas vezes Deus fala ao teu coração: filho, eu vou fazer, filha, eu vou te abençoar, filha, eu vou entrar com providência, filha, olha, eu conheço a tua necessidade, aleluia, e você fala: glória a Deus, aleluia, e passa um dia, Senhor, passa outro dia, Jesus, vai passar uma semana, meu Deus, cadê? Vai passar um mês, meu Pai, aleluia. Não é assim que acontece? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós precisamos entender os desígnios de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A ansiedade do refrigério é muito grande. O profeta tinha conhecimento do sofrimento do povo, tinha, aleluia. Ele tinha o conhecimento, ele sabia que o povo estava sofrendo, ele sabia que os animais estavam morrendo. Sabe de uma coisa interessante que eu percebo, analisando o caráter dos profetas? É que todos eles manifestam um profundo amor pela nação, um profundo amor pela pátria. Se vocês analisarem aqui a vida de cada um desses profetas, vocês vão ver isso. Eram homens que sofriam muito pelo povo, eram homens que se condoíam muito com a situação do povo de Israel. Eles sofriam, eles lamentavam muito, eles chegavam a questionar com Deus o porquê do povo estar sofrendo. Eles questionavam com Deus o fato dos justos estarem sofrendo juntamente com os ímpios. Quantas vezes Davi questionou diante de Deus: ora, está perecendo o ímpio juntamente, o justo juntamente com o ímpio, o Senhor vai permitir isso? Então essas coisas machucavam o coração daqueles que amavam a Deus, machucavam o coração daqueles que se importavam com o povo, machucavam o coração daqueles que permaneciam fiéis a Cristo, ou naquela época fiéis a Deus. Machucava. O profeta já não via mais tanto sofrimento e tanta dor, aleluia. Ele sabia que precisava dar um basta naquilo. E você quer ver uma coisa? Deus não mandou o profeta reunir aqueles 450 falsos profetas. Deus não mandou ele fazer aquilo. Ele foi na presença de Acabe com uma intenção enviada por Deus, aleluia, uma única intenção. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Aí mesmo no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2. Primeiro livro dos Reis 18, 1 e 2. Depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor, no terceiro ano, dizendo, preste atenção, olha quantos anos. Depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, capital de Israel. Então aqui a gente enxerga o X da questão, aleluia. O que Deus mandou Elias fazer? Ir até a presença do rei e falar o que ele ia fazer, o quê? Mandar chuva sobre a terra, aleluia. Elias vai lá, se apresenta e fala que eu vou mandar chuva sobre a terra. E quando ele chega na presença do rei, ele olha, rei, reúne todo mundo aí, reúne os 450, reúne os 400 de Azer, reúne todos eles aí. Reuniu, fez tudo aquilo lá, Deus mandou fogo, consumiu tudo, ele ficou zombando de Baal, ficou zombando dos falsos profetas, depois ele manda matar todo mundo no ribeiro, aleluia. Então aquele homem, ele teve uma atitude de fé, ele fez algo do que nós não vemos Deus mandando ele fazer. Nós vemos Deus falando para ele ir na presença de Acabe e falar que ele ia mandar chuva. Deus ia mandar chuva. Vai ao rei Acabe e fala que eu vou mandar chuva. Mas tudo aquilo ali eu enxergo como uma limpeza espiritual. A terra estava contaminada, a terra precisava ser limpa. Aleluia.
Por isso Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto feito por Elias. Por isso aquilo fortaleceu o espírito de Elias e Elias fez com que matassem todos aqueles falsos profetas. Aleluia. E agora nós vemos aqui que Deus, ele ordena ao profeta. Eu não sei se você já conseguiu captar. Deus ordenou ao profeta: vai e fala que eu vou mandar chuva sobre a terra. Aleluia. Ao longo de todos esses anos, nós pregamos e ouvimos pregações dizendo que Deus ouviu o clamor do profeta, que Deus ouviu a perseverança e a fé do profeta, ouviu o profeta e mandou chuva. Tenho certeza que você já ouviu isso nas pregações, não é? Deus teve misericórdia do povo por causa da oração do profeta, porque o rei Acabe era pecador, Jezabel era pecadora, o povo estava corrompido, Deus estava castigando o povo, mas por causa da oração do profeta, Deus mandou chuva. Não é assim que se ensina, não é assim que se prega. Por causa da perseverança daquele homem, que orou 7 vezes, porque ele empenhou a palavra dele, dizendo que já estava ouvindo o ruído de chuva. Então ele foi clamar a Deus, para que Deus ouvisse o seu clamor, para que Deus ouvisse a sua palavra, para que Deus não envergonhasse o homem dele na presença dos outros. Eu já ouvi muito isso por aí, ao longo dos anos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero aqui denegrir a imagem do profeta, não. Esse aqui é um grande homem de Deus. Ele era um homem de ação. Ele é um homem que realmente vivia de fé. Ele tinha fé. Mas sabe o que eu vejo aqui? Uma atitude de desespero, uma atitude de ansiedade por causa do sofrimento do povo. E é exatamente assim que nós agimos quando nós estamos sofrendo, com muita ansiedade. Muitas vezes atropelamos o tempo de Deus por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso sofrimento, ou até mesmo porque nós estamos vendo sofrimento na vida dos nossos irmãos, e nós queremos colocar os carros na frente dos bois por causa disso. Aleluia. Eu não estou aqui querendo dizer que Elias não tinha fé ou que Elias fugiu à ordem do Senhor, não, mas eu vejo aqui nesse homem a dor no coração, o desespero de ver o sofrimento. Elias queria ver o basta do sofrimento do seu povo. Aleluia. Deus já havia ordenado que ia mandar chuva, mas a chuva só ia chegar no tempo determinado por Deus, não no tempo determinado pelo profeta. Aleluia. O profeta falou pelos olhos da fé: olha, eu ouço o ruído de forte chuva, mas a chuva ainda não havia chegado. E demorou a chegar. Você já viu pela televisão a altura do Monte Carmelo? E dizem que na época ele era mais alto ainda, né? Na época era mais alto ainda do que é hoje. Hoje ele é até considerado baixinho, né? Mas esse homem, ele sobe esse monte, ele fica lá em cima e ele ora por 7 vezes, não se sabe quanto tempo levou cada clamor dele, e o servo dele tendo que ir lá em cima olhar para o lado do mar e voltar para ele e falar que não via nada. Aleluia. E aí eu te pergunto, Deus mandou chuva por causa da oração do profeta? Deus mandou chuva por causa da perseverança do profeta, por causa da fé do profeta? Não. Ele mandou chuva porque já estava ordenado por ele a chuva. Ele mandou a chuva porque ele disse que ia mandar a chuva. Ele mandou a chuva porque ele estava tendo misericórdia do povo. Ele mandou a chuva porque ele amava o seu povo e ele não ia deixar o povo dele perecer. Ele mandou a chuva porque ele não era carrasco. Ele mandou chuva porque ele queria que o povo dele entendesse e percebesse que só ele é Deus em Israel, que Baal não poderia mandar chuva, os deuses de Jezabel não poderiam mandar chuva, os falsos profetas, 850 profetas, não poderiam mandar chuva. Ele precisava fazer o povo ver e entender que ele é o Todo-Poderoso, que quando ele fala fecha os céus se fecham, quando ele fala abra-se os céus se abrem, e não há ninguém que pode impedir o mover das suas mãos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que área da tua vida
está em sequidão. Eu não sei em que área da sua vida precisa o Senhor derramar chuva, para que floresça, para que frutifique, para que verdeça novamente, aleluia, para que você possa entender que só Ele é Deus na tua vida. Mesmo que a chuva ainda não tenha chegado, eu tenho certeza que Ele tem dado seus sinais. Eu tenho certeza que Ele tem falado aos corações. Eu tenho certeza que Ele tem falado contigo através das mensagens, através dos louvores. Aleluia. Ele dá o seu sinal. E nós precisamos entender esses sinais e precisamos aguardar no momento certo. Aleluia. Puxa, pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui então. Então tudo aquilo que o profeta Elias fez, ele não precisava ter feito? Ele bastava somente crer na palavra do Senhor e aguardar? Sim. Sim. Deus não falou para ele, olha, eu vou mandar chuva, mas você tem que ir lá para o monte e clamar para me fazer isso. Não. Ele falou, avisa Acabe que eu vou mandar chuva sobre a terra. Ele foi curto e grosso, ele foi direto. Vai lá para o rei, fala que eu vou mandar chuva sobre a terra. 3 anos já, sem ver água. Aleluia. Sabe o que o profeta poderia ter feito? Acabe, assim diz o Senhor, se prepara, porque Ele vai mandar chuva sobre a terra. Ponto final. E ele poderia subir ao Monte Carmelo juntamente com o moço. Senta aqui, meu querido. Por que, profeta? Senta aqui. Vamos ficar olhando para a banda do Bar Mediterrâneo? Ô, Mar, que coisa linda, né? Mas o que é isso? Não, vamos, aguenta aí que já já tu vai ver. Aguenta aí que já já tu vai ver o que vai acontecer. Já já você vai ver aí, pintando umas nuvenzinhas aí, umas coisas aí. É o mover de Deus, o que Deus falou que ia fazer. Vamos aguardar aqui o que Deus vai fazer. Aleluia. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite conosco? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a mesma situação de Daniel que eu também já falei aqui. Daniel orou a primeira vez, não teve resposta nenhuma, ele vai lá e ora, e ora, e ora. E foram não sei quantos dias ali, clamando e jejuando. Quando o anjo chega na presença dele, falou, Daniel, o Senhor te ouviu na primeira vez que tu falou, rapaz. Aleluia. É brincadeira, né? Aleluia. O Senhor te ouviu, o primeiro dia que você orou, Ele já tinha te ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele se deu por satisfeito. Agora sim. Agora eu estou satisfeito. Vai lá e fala para o rei Acabe, para ele aparelhar o carro e meter o pé, porque vai cair água. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui também é uma atitude de fé. Aleluia. Você já ouve o ruído de forte chuva? Ou você já vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem? O que você está vendo na sua vida? Aleluia. Pastor, pelos olhos da fé eu já ouço o ruído de forte chuva na minha vida. Pastor, pelos olhos da fé eu já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Alguma coisa Deus te mostra. Alguma coisa Deus faz na tua vida. Alguma coisa Ele fala ao teu coração. É por isso que você continua aqui clamando, orando, louvando e engrandecendo a esse Deus. Porque Ele tem mostrado um sinal em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não se desespere. Controle sua ansiedade. Não esmoreça na fé. Não perca a esperança. Porque Ele já tem falado ao teu coração. Ele tem te prometido. E quando Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta aqui, ele mostrou a dor e o sofrimento pelo que estava acontecendo no meio do povo. Ele queria porque queria ver a coisa acontecer logo. Aleluia. Mas só aconteceu no tempo de Deus. Só no tempo de Deus.
no tempo que Ele determinou, porque Ele falou que Ele ia fazer cair chuva na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não falou para o profeta clamar pela chuva. Ele não falou para o profeta fazer nenhum tipo de campanha lá no Monte Carmelo. Aleluia. Ele só falou para avisar Acabe que ele ia mandar água. Sabe para quê? Para Acabe entender que ele era Deus. Para Acabe ver e compreender que ele estava se trilhando um caminho errado. E que Deus estava chamando ele para o caminho certo, para o caminho justo. E ele não compreendia isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O versículo 45 de 1 Reis 18. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subindo ao carro, foi para Jezreel. Em pouco tempo, de repente o céu se enegreceu, de repente vieram os ventos, e começou a cair uma forte chuva. Você percebe como é que a coisa acontece na nossa vida? É de repente, é quando você menos esperar, é quando você achar que a tua vitória está muito distante. Deus ele vai abrir os céus, ele vai derramar chuva de bênção na tua vida. Ele vai abrir os céus e vai entrar com providência naquilo que você necessita, porque ele é fiel. Aleluia. Sabe, eu tenho testemunho disso. Eu e a minha esposa, quando nós estávamos começando a construir lá em Santíssimo, ela dizia muito isso: olha, vai demorar muito para a gente conseguir uma casa, mas vai levar muito tempo. E nós ficávamos lamentando porque aquele nosso sonho parecia ser algo muito distante. Aquele nosso sonho parecia ser algo que ia demorar anos a fio até a gente conseguir. Mas de repente Deus moveu os céus e terra e a coisa saiu no estalar de dedos, comparado àquilo que a gente pensava. E um belo dia nós paramos e falamos: puxa vida, como é que a coisa aconteceu? Aquilo que a gente achava que ia levar séculos para se realizar, de repente, como que num piscar de olhos, se realizou. Aleluia. Porque pelos olhos da fé nós ouvimos ruído de grande chuva. Porque pelos olhos da fé nós olhamos para o alto e vimos uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. E nós cremos que aquele era um sinal de que uma chuva ia cair sobre as nossas vidas. Chuva de vitória, chuva de bênção. De uma hora para outra, é assim que Deus ele age. Aleluia. Quando a gente menos espera, quando a gente acha que não tem mais jeito, é nesse momento que Deus ele entra com providência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. De repente fechou tudo. Ué, que é isso? O sol estava escaldante agora mesmo, estava fazendo aí 48, 50 graus agora mesmo. De repente está tudo preto, está tudo fechado, está ventando e está chovendo, forte chuva. Está irrigando toda a terra, está fazendo florescer toda a plantação, está enchendo os poços de água novamente. O que está acontecendo? É a bênção de Deus, é a vitória de Deus, que chegou na hora certa e no momento certo. Aleluia. De repente, irmão, não sei que as coisas mudam na nossa vida. É de repente, irmão Tiago, que Deus ele faz o milagre acontecer. Nós temos que crer, temos que manter a nossa fé intacta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está sempre me usando aqui para trazer esse tipo de mensagem. Eu louvo a Deus porque cada um aqui tem um ministério. Eu já percebi isso aqui. A nossa vida espiritual está muito bem regada de alimento. Eu já percebi que cada ministro aqui, ele tem um ponto forte nas suas pregações. Deus usa cada um aqui em um determinado ponto da nossa vida. Aleluia. E Deus me usa muito para trazer essas palavras de ânimo, essas palavras de consolo.
Não que eu queira te iludir, não, sabe por quê? É porque Deus sabe que nós temos necessidade dessas palavras. Aleluia. Ele sabe, Ele conhece os nossos corações. Se nós absolvêssemos, se nós utilizássemos a palavra em 100%, pastor algum teria mais trabalho na terra. Sabe por que o pastor ainda continua tendo trabalho e o pastor morre tendo trabalho? Porque Deus sabe que as ovelhas precisam absorver essas palavras a cada dia, a cada momento, a cada instante. Precisamos estar absorvendo a palavra. Precisamos estar nos alimentando dessas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus sabe que hoje nós estamos glorificando e amanhã nós vamos passar por uma situação e vamos estar murmurando. Mas aí no outro dia você já vai entrar aqui, você já vai ouvir uma outra palavra que vai te animar novamente. Sabe, isso é uma locomotiva espiritual criada por Deus na nossa vida. A cada dia é lançado lenha na caldeira dessa locomotiva para que ela não pare nunca, para que ela não fique pelo meio do caminho. Aleluia. A locomotiva precisa de lenha, não precisa de luz elétrica, não precisa de gasolina, diesel, não. Vai colocando lenha e ela vai trabalhar a vida toda. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa lenha que Deus tem colocado em nossas caldeiras. É essa chama do Espírito que Ele não jamais vai permitir que se apague em nossos corações. Aleluia. Olha para o céu. Está muito quente. Você não está vendo nuvem, não? Aleluia. Então, pelos olhos espirituais, comece a perceber, comece a entender que o céu vai fechar e vai chover muito na tua vida. Aleluia. Quando você menos esperar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não se precipite, não se desespere, mas continue crendo nesse Deus Todo-Poderoso, amados. Aleluia. Creia, o Senhor é contigo nessa jornada. Você jamais está só, jamais vai ficar só. Você jamais vai ser derrotado enquanto você continuar crendo nesse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue entrando com providência em nossas vidas. E que você possa ver o aguaceiro e a chuvarada de Deus caindo sobre a tua vida. Chuvas de bênção sobre a tua vida. Aleluia. Porque fiel é aquele que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Assim como a mão do Senhor estava sobre a vida de Elias, a mão do Senhor está sobre a tua vida também, para derramar bênçãos sem medidas, para derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, para a honra e para a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus.